Alô, pessoal, tá começando mais um episódio do podcast 50 Mais. Hoje temos um convidado muito especial para falar de um tema mais especial ainda. Falar de algo que nos acompanha até antes da gente nascer, né, Doc? Eu já sofri muito por causa disso. A gente chamou aqui o meu amigo Alberto Abussamra Mendes, um cirurgião ortopedista especialista em pés. Isso mesmo, os pés nos levam para todo lugar, carregam o peso de tudo que existe em nós e às vezes a gente não dá tanta importância a ele. Doutor, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite aí, agradeço o Fernando, o Fábio, meu amigo de longa data aí, obrigado. Eu sei que eu não posso falar muito, porque eu sou proctologista, né? Então, tem uma resposta óbvia, né? Por que você foi parar em ser médico especialista em pé? Como é que aconteceu isso? Olha, foi por acaso. Na verdade, eu queria fazer tumor ósseo, né? Eu comecei fazendo tumor ósseo. Mas aí eu vi que tumor ósseo seria uma coisa puramente institucional. O consultório, os tumores que chegam em consultório, tumor grave mesmo, não chega em consultório, né? Chega em instituição. Porque precisa de uma equipe de especialistas, tudo. Eu acabei largando o grupo de tumor, fui pro grupo de pé e fiquei, fui fazendo pé e agora eu só sei fazer pé e tornozelo. E você percebe que muitas vezes a gente não dá tanta importância a essa estrutura tão fantástica na nossa existência? Na verdade, a pessoa só dá importância quando começa a doer. E é uma dor que limita, né? Entendeu? Não é uma dor que você pode tomar um anti-inflamatório, vai melhorar. É uma dor que te atrapalha para andar, viajar, fazer esportes, se divertir, calçar sapato. Então, ele começa a dar valor para isso. A hora que ele começa a ter essa limitação, ele vai no consultório. E é comum na faixa de 50 a mais a pessoa ter queixas no pé? Normalmente, 50 a mais, a gente vê mais lesão que a gente chama de degenerativa, né? Que é uma lesão que o tempo foi levando àquele problema, né? A gente não tem... Hoje em dia, a gente tem um número maior de trauma de pé em 50 a mais, porque aumentou muito o número de pacientes com 50 a mais fazendo atividade física, né? Mas o que a gente vê mais em 50 a mais são lesões que o pé vai ficando cansado, Sim, né? Aquelas primaveras acumuladas. Porque você começa a ter alteração de tudo, né? Você começa a ter alteração de colágeno, que faz parte dos tendões, você começa a ter um déficit de musculatura, se você não trabalha essa musculatura, se você é sedentário, você começa a ter maior sobrecarga nas articulações e você, 50 a mais, normalmente tem uma chance maior de ser obeso, né? Entendeu? Então tem o problema da obesidade. Aumenta a carga também. Aumenta a carga. O tornozelo é a articulação que suporta a maior carga do corpo humano, né? Doutor, no consultório é muito comum o senhor pedir para ver como é que o sapato está sendo gasto? Isso diz muito sobre o paciente? A primeira coisa que a gente vê o paciente pisando, né? Em pé e andando, né? Com o sapato? Não, descalço. Descalço. Aí depois, com o sapato, eu já percebo a hora que ele chega no consultório, né? Então, eu já vejo se ele está com o sapato... Aquela sola comida de lado, assim? Tem, dos dois lados. Dos dois tem lados. A comida do lado de fora e a comida do lado de dentro, né? Tá. Aí depende de como ele está pisando. Então, essa é uma dica, Doc. Essa é uma dica muito importante para quem está acompanhando o nosso podcast. O jeito que a sola do seu sapato gasta diz muito sobre um problema que você pode ter, a dor que pode estar acontecendo. E tem paciente que chega com a sola furada também. De tanto que gastou naquele lugar. Fala que tá com dor aqui embaixo do segundo dedo, do terceiro, você vai ver, tá furado. Fala, mas o sapato tá velho. Aí trocou o sapato, melhorou. Entendeu? Mas assim, esse é o caso mais simples. Sim. Entendeu? Então tá cheio, tem bastante. Sim. Alberto, eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Você que tem 50 a mais que nem eu. Muitos de nós usamos botinhas ortopédicas por causa do pé chato. Nossa, era um inferno. Botava o pé lá num negócio assim, tirava a molde, tinha que nem um carbono e tinha aquele pé em prancha. E a gente sofreu muito com isso. Hoje, viraram pro meu filho e falaram assim, leva ele para andar na areia, na praia. Escuta, nós vamos do inferno daquela botinha pro paraíso de andar na praia. Como é que é isso? O que mudou? Então, mudou muita coisa, né? Eu peguei isso na residência, né? Então,
eu sou bem 50 a mais, né? Peguei isso na residência e a gente era obrigado a saber prescrever bota e palmilha, entendeu? Aí os trabalhos em 30 anos, que é o tempo mais ou menos aí que eu tô com pé e tornozelo, 20 e pouco, mas de formado, 30 anos mais, já tem um monte de trabalho que provou, entendeu? Então, com evidência na literatura médica, tudo que essas botinhas não corrigiam nada. Essas botinhas, a gente prescrevia para pé plano, que é o pé chato da criança, tá certo? Ou então, a gente prescrevia a botinha para a criança que nascia com os dedos virados para dentro, um olhando para o outro, um pé olhando para o outro. Então, a gente prescrevia a bota com ponta invertida, era como se calçasse o direito no esquerdo e o esquerdo no direito, para corrigir os dedos. E a botinha rígida para segurar a pronação da parte de trás do pé, que é o pé chato. O calcanhar vira para fora. Sei. Tira do goleiro com a esquerda. Pá. Isso. Os pacientes falam que vira para dentro, né? Mas o certo é falar que vai para fora o calcanhar, né? Então a gente prescrevia a botinha achando que aquilo ali segurava. Hoje a gente já sabe que não, porque na infância, o pé chato é o pé molinho, flexível. E é um pé que ainda não tem uma estrutura muscular e ligamentar adequada para segurar o arco. Então, hoje a gente sabe que se a criança fizer esporte, andar descalça e fizer uma força com a musculatura da planta do pé, que é o que você faz quando você tenta desgarrar, então andar na areia, andar em areia fofa, tudo, a gente sabe que ela tem uma chance maior de desenvolver um arco. Isso até uma certa idade. Depois de uma certa idade, se a criança tem pé chato, a gente sabe que ela vai ter pé chato. E aí, se ela não tem dor, não vai fazer absolutamente nada. Entendeu? A menos que seja aquele pé doloroso e super bizarro, né? Que a criança já não consegue andar direito. Aí você corrige. No seu caso, aí é correção, você usou e fez diferença? É pé chato normal, mas assim, eu acho que todos os irmãos usaram. Eu sigo o filho, todo mundo com a mesma botinha. Usava. E eu acho que todo mundo hoje tem um pé normal, não sei se... os médicos de antigamente... Agora, pelo que ele está falando, não, apesar da botinha, não por causa da botinha. Eles seguiam a literatura médica, tava lá nos livros. Você pegar um livro antigo, aquele que está cheio de fungo, todo amarelado, você vai ver botinha, todo tipo de bota, órtese, aparelho, mas doutor, o que mudou... Gesso também, muito comum, né? Hoje é quase inexistente, né? Pouco usado. O gesso normalmente você usa hoje em criança para você tratar uma fratura que você não opera. A criança, às vezes, normalmente, dependendo da fratura, não opera, você trata com gesso. No adulto, se ele tem uma fratura, hoje, normalmente essa fratura no pé e no tornozelo, ela pode ser tratada cirurgicamente, você vai botar uma bota de velcro que você compra, que não é gesso, ou você pode tratar com a bota de velcro se você não for operar, se for uma fratura não grave. Então, dificilmente hoje usa gesso. O famoso RoboFoot. Uma bota. RoboFoot é o nome comercial, mas são essas é o nome botas. Comercial? Eu não sabia. Comercial, Agora a gente estava falando sobre a sofisticação que hoje existe nos tratamentos. Antes da gravação, a gente comentava sobre a escolha do tênis. O Doc estava perguntando aqui. Tem tênis para tudo, tênis para... É verdade que a escolha do tênis adequado tem um impacto grande no desempenho do atleta e também evitando lesões, evitando... Tem. Assim... É o que a gente estava conversando antes, né? Se o paciente chega no consultório, é porque ele tem algum problema. Dificilmente ele vai no consultório e fala, eu vim aqui só para saber que tênis que eu compro, eu tenho 0 de dor no pé, não tenho nenhum problema, eu quero saber que tênis que eu compro. Esse paciente não chega. O paciente chega com dor e a gente tem que fazer um diagnóstico. Por que ele tem dor? Esse diagnóstico pode ser clínico ou pode ser de imagem. Aí, a hora que você chegar no diagnóstico, você vai perguntar para ele o que ele faz, se ele quer correr. Entendeu? Perguntaram pro Fernando na loja quanto que você quer correr. Eu até já contei aqui, fui comprar um tênis. E o pior é que é verdade. A moça perguntou, tem tênis para corrida? Ela falou, para quantos quilômetros? Sim, o pior é que é verdade, porque você tem tênis para velocidade, você tem tênis para estabilidade, então você tem tênis para corrida curta, para corrida longa.
Sim. certo? Para corrida curta, você quer mais velocidade. Se você quer mais velocidade, hoje tem tênis com placa de carbono no solado. Então, essa placa de carbono faz um efeito bumerangue, ela te alavanca para frente. Então, você desprende o pé mais rápido do chão. Conforme você pisa, ele te joga para cima. Ele te joga para frente. Então, você consegue ter uma corrida mais rápida, só que esses tênis, eles não são muito estáveis, porque eles não podem ser muito pesados. Eles têm que ser bem leves. Então, normalmente, esses tênis não têm reforço no calcanhar. Então, se você quer fazer uma corrida normal, se você quer correr normalmente, não pensar em velocidade, em corrida ou corrida longa, você precisa de um tênis com estabilidade. Normalmente, tênis com estabilidade é o tênis que apoia o arco plantar, é o tênis que estabiliza o calcanhar, ele tem um reforço atrás, que a gente chama de contraforte, e é um tênis que tem um suporte hoje maior de borracha. Aqueles tênis... Existem tênis ainda minimalista. O tênis minimalista é aquele tênis que não pesa quase nada, não tem quase nada de sola e o paciente tem a sensação que ele está descalço. Esse tênis, se o paciente for correr mais do que 4, 5 quilômetros, ele vai vir no consultório com dor. Alguma dor, principalmente dor embaixo desses ossos do pé que a gente chama de metatarsos e a gente chama de metatarsalgia. Então, esse paciente vai vir com dor ou vai vir até com, se ele insistir na corrida com dor e com o calçado, com o tênis inadequado, com fraturas, que a gente chama de fratura por fadiga, ou fratura por estresse. O desenvolvimento também das chuteiras de campo também é muito... Para cada posição tem uma chuteira mais específica, Na verdade, né? chuteira, eles fazem, se o atleta é profissional... E ele já tem um salário mais alto, ele tem um empresário mais forte por trás, as chuteiras são feitas sob medida. Porque às vezes eles têm às vezes um pé diferente do outro. Então eles fazem sob medida. Todo mundo tem? A maioria, o ideal é que os pés sejam simétricos. Quando você vê alguma alteração que um pé é diferente do outro, é patológico. Alguma coisa tem de diferente. Entendeu? Então, se você tem num pé um joanete e se no outro pé você não tem joanete, esse pé que tem joanete, ele é um joanete que vai dar problema. Provavelmente. Porque você pode conviver normalmente com um joanete. Mas se eles não são simétricos, se eles são diferentes, um joanete num pé é muito grande e o outro não é, esse pé desenvolveu de uma maneira completamente patológica, que a gente chama, e isso vai dar problema, esse paciente vai ter dor. Esses atletas, eles gostam de usar, eles têm muito problema de calo, mas isso é porque eles usam a chuteira apertada, às vezes até um número menor, porque eles falam que a chuteira folgada ou do tamanho certo atrapalha o passe e o chute. Então, eles usam chuteira apertada. Então, se você pegar um pé de um atleta profissional, ele tem os dedos já em garra, porque a chuteira às vezes é menor, então os dedos com o tempo eles vão retraindo e eles começam a fazer calosidades. Mas eles não se incomodam com isso. Eles fazem questão de usar uma chuteira apertada. Quando eles não encontram o número certo, que o patrocinador oferece, que o clube oferece, o patrocinador oferece, eles fazem sob medida e a empresa faz sob medida para esse atleta. Sim, porque tem uma chuteira que serve para o giro, né? Tipo um lateral que ele tem que correr e girar, aí tem a trave mais redondinha. Isso. Um cara que é um velocista que corre sempre em frente, essa é mais firme, né? Para Mas chute. voltando no tênis que você perguntou, se você for hoje numa loja de tênis ou abrir um site online de tênis, você fica perdido, né? Exatamente. Fala, As opções são muito grandes, né? É muito, enorme, é muito. Então, assim, tem de tudo. Agora, tênis é o seguinte, eu indico. Falo, você pode usar esse ou esse. Só que tem paciente que já chega lá que já usou todos. Falou, esse aqui não serve para mim, isso aqui não encaixou no meu pé, esse aqui me dói. Então, às vezes, você prescreve, mas é que nem vinho, né? Você oferece, você fala, compra esse vinho. Mas doutor, é bom. Para nós, caro, o paciente não gosta. Para os pobres mortais, corredores aqui, né, mínimos, existe também, é lenda ou é verdade, que existe uma hora boa para comprar sapato? Então, o ideal é que você compre de manhã, né? Porque no final da tarde seu pé vai estar inchado. Principalmente nos 50 a mais. Mas então não é melhor comprar com o pé inchado, porque aí ele vai desinchar, vai ficar mais folgado? É melhor você comprar de manhã,
porque aí você vai usar o tamanho certo, porque você não pode comprar maior. Você não Sim. pode comprar nem menor, nem maior. Olha só, dica Os de dois são ouro ruins. também do nosso podcast Interessante 50 mais. isso, né? O melhor horário para comprar manhã. sapato Tem de alguma, manhã. tem alguma coisa que eu tenho que pensar na hora de escolher o meu sapato para tentar evitar dores e problemas Então, no meu sapato. pé? Sapato, o ideal é que você sempre use, a menos que você fique o dia inteiro sentado, sempre use sapato com solado de borracha. De borracha. E essa borracha tem que ser rígida. A borracha não pode ser flexível. Então, aquele sapato que você consegue entortar ele com uma mão, com a sua mão, se você pega o sapato e entorta ele com uma mão, ou então entorta ele só com o indicador da outra mão, você segura ele aqui, entorta ele, ele vem com o bico parando no calcanhar, Olha só. perfeito. Então, Tem que fazer tá, força. tudo bem, se você fizer... ó, Mas não, tá não, não, novo não. também, né? Isso, Ó, exatamente. pelo Então, preço assim, que custou, ele tem que ser bom, viu? Mas eu Então, tô assim, ó. dizendo, ele quando ficar mais velhinho vai ficar mais, né? Um pouco mais flexível, talvez. exato, mais porque flexível. quando você tem 50 a mais, você tem uma alteração de ligamento, uma alteração de tendão, que é comum, todo mundo vai ter, todo mundo vai ter. Isso aí a musculação não resolve, né? O trabalho de fortalecimento muscular não resolve. Então você vai tendo Mas alteração... sem fazer fica pior ainda. Não, você tem que fazer. Só que aí você vai trabalhar a musculatura, que é para suprir essa insuficiência ligamentar e de tendão que você vai fazendo com a idade. Entendeu? Porque vai perdendo água, vai perdendo colágeno, entendeu? Então você tem que suprir isso com musculação. Você tem que fazer um trabalho de força e um trabalho de equilíbrio. Tá certo? Que a gente chama de força, com funcional, de propriocepção. Então é o seguinte... Se você se você faz tudo a pé, se você trabalha em pé, você sai do consultório, vai almoçar, anda 3 quadras, você vai estar sempre com aquele mesmo sapato, o ideal é que você tenha um calçado com sola de borracha rígida. Existe o super rígido, que é um sapato que normalmente é indicado por médico e o vendedor já sabe que o paciente tem problema, e existe os sapatos que compram em loja de shopping. Só que eu indico, eu falo, ó, esse sapato nessa loja, ou esse sapato nessa loja, eu mostro. O que o paciente não achar, ele me manda a foto do sapato com o vendedor ou com o próprio paciente fazendo esse movimento para saber se a borracha é rígida. Tá certo? Então, o ideal é isso. Para a mulher, eu estou falando para homem, né? Agora, para a mulher é um terror, né? Para a mulher, a hora que eu começo a mostrar os sapatos que ela precisa usar depois dos 50 Não quer usar anos... de jeito nenhum. Ah, mas porque peraí, com certeza é para feio. homem também, esses sapatos aí não deve ser grandes coisas não, Doc. Eu duvido que você tenha algum desses aí que são os indicados, porque Não, esse eu que eu acho que acabei de existe... mostrar, ele falou que funciona, é muito bonito. Mas mais ou menos, Tem. eu acho que tem um déficit muito grande. A gente já conversou sobre isso aqui, um episódio sobre moda. Os sapatos masculinos são muito limitados, né? São. Mas assim, se você trabalha numa empresa, fica sentado, nem sai para almoçar, entra no carro, vai para casa, e você pode usar o sapato que você quiser. E outra, a gente vai para o começo da conversa, né? Se você não tem nenhum problema, tá. Tudo bem. você usa aquele sapato que você acha Não, bonito. mas que nós te estamos veste, falando de 50 a mais, e essa dorzinha é inevitável. Um calo, uma coisinha tem. É assim, eu falo pro paciente, eu vejo o sapato. A primeira coisa que eu olho quando o paciente chega no consultório, quando é a primeira vez, que eu não sei qual que é o problema dele, eu olho o calçado, eu olho o sapato. Se ele já está com o sapato adequado, é porque provavelmente ele tem um problema sério. O sapato adequado tem aqueles sapatos, aquela sola grossona, você tem uma borrachinha, tipo uma espuminha ali, um air ali, é um sapatênis. Você pode... Não, então, sapato não vai ter... Esse Air aí, não, ele é mole. Ah, Eu sei tá. qual que você está falando. Mas é sapato, não estou falando tênis. Não, sapato social. É uma bolha ali de uma massa, Não, então, esse sapato um amortecedor. é rígido. Esse sapato desculpa, ele é flexível. Sapato rígido, eu até não vou fazer propaganda Pode aqui. fazer. a O loja croque minha. é rígido. Croque? Não, sapato, o croque? sapato. O croque é rígido. Tá Não é falando de não? sapato ou calçado? Calçado, em O geral. croque, Doc? O tênis, O croque o rígido? O croque tem uma linha de croque bem rígida, Ah, tá. que é uma linha de croque que a gente usa em centro cirúrgico.
Mas, infelizmente, o Alexandre Thaler proibiu a gente usar. Eu fiquei achando problema, algum ponto positivo pro Croc. Eu já tomei tanta lenhada por causa de Croc. Não, o problema do Croc As mulheres odeiam. O problema do Croc eu acho tão bonitinho. Melhor o Croc do que uma pochete. Não, pochete é que não tem jeito. Perfeito. Pochete não dá. Veio o nosso amigo aqui que falou de moda, né? O Alexandre Vocês perguntaram de Croc para ele? Claro. Ele falou assim, Croc você pode usar em casa. Ele teve uma ligeira indisposição. Quando eu vi isso, ele teve um... O problema do Crocs não é pro 50 a mais. O problema do Crocs é pro 70 a mais. Porque o Crocs, ele freia. Ele freia. E o cara raspa o pé no chão, E aí né? o idoso, se é um idoso que tá inteirão, faz fortalecimento, faz musculação, faz caminhada, tem atividade física, tudo bem. Se pega um idoso sedentário, ele não levanta o pé para andar, ele arrasta. Se ele arrastar o pé descalço, talvez não aconteça nada. Se ele arrastar o pé com Crocs, ele vai frear, vai quebrar e pode quebrar o fêmur. Vai cair e pode quebrar o fêmur. Nesse caso, é bom a gente falar também do seguinte, o chinelo para o idoso, né? Ele não pode ser aberto, né, doutor? É melhor que seja fechado? Ele pode, não, assim, o chinelo aberto, o problema do chinelo aberto é... Aberto que eu falo no calcanhar ali, aquela... Não, então, o chinelo de dedo, vamos falar. Chinelo de dedo. Chinelo de dedo, o problema do chinelo de dedo é para qualquer pessoa eu vi isso direto na pandemia. Na pandemia, a gente estava até com o consultório fechado. E me ligava todo mundo com fratura de dedinho. Fratura do quinto dedo, do dedinho do pé. Porque bateu na quina. Porque ficavam em home office, ficavam em casa e ficavam descalço ou de havaianas. Então você bate, quando você está com chinelo de dedo, você topa o seu dedo, principalmente o dedinho, em pé de mesa, ou pé de sofá, ou pé de cama. E aí... Tô sentindo a dor aqui. Na quina, né? Que pegou o dedinho para fora. Eu tinha que ensinar, porque o paciente não queria vir nem no consultório, nem no pronto-socorro, na época auge da pandemia. Você ensinava a fazer esparadrapagem pelo telefone? Eu fiz um vídeo, o meu filho filmou eu esparadrapando um dedo para o paciente saber como é que esparadrapa. Porque não engessa, né? Dedo não engessa. Usa. Agora, a sandália, o ideal é que você usa... o Crocs é ótimo. Você quer saber? O pessoal fala mal de Crocs, mas em casa o Crocs é ótimo. Entendeu? O Crocs é um sapato, na verdade, é um sapato de proteção, né? Era um sapato profissional, acho que... Sapato de proteção, médicos usam muito, o senhor acabou de dizer. Chefe de cozinha. Chefe de cozinha, centro cirúrgico, ele protege tanto a planta do pé para você não pisar, se você tiver que pisar em vidro, agulha ou alguma coisa, e protege a parte de cima. Então, o ideal é proteger os dedos também. E, ao mesmo tempo, o Crocs, ele é rígido, ele é firme e ele tem uma leve elevação no calcanhar. O ideal é que você use sempre uma elevação de 2 centímetros no calcanhar em relação à frente do pé, que a gente chama de antepé. Então, sim. O ideal é sempre que você use um saltinho de 2 centímetros. Isso aí, você relaxa um pouquinho o tendão de Aquiles e você faz uma caminhada um pouquinho mais funcional do que esse reto que o Fábio mostrou. Se os 2 centímetros foram uns 18 centímetros, que nem a mulherada faz. Como é que funciona? Esse tipo de pessoa com 50 a mais não está... ele é o que mais chega no consultório, né? Porque se você pega 40 a menos, não chega mais mulher com salto 12. Não chega mais. Essas meninas aí de 20 ou abaixo de 20 até 30 anos não sabem nem o que é salto. Elas não têm sapato de salto. Elas têm porque elas têm um guardado para festa. Mas elas não usam no dia a dia. Mudou completamente. Por isso que 50 a mais no consultório é onde a gente vê problema, principalmente de dedo. Então, é joanete, dedo em garra, né? Que é causado pelo uso prolongado que essa mulher fez de salto alto. O escarpão fechadinho ali, né? Então, o escarpão fechado e o salto esmagando alto. Os dedinhos assim, aí quando sai do escarpão, vai para a sandália, fica aquele dedo nervoso ali, aquele dedo trágico ali. Tem mulher que fica até encurtada aqui quando põe fica encurtada, a panturrilha encurta. Tem dor. Não, a panturrilha encurta e o que você mais vê hoje no consultório é aquela dor embaixo do calcanhar, que o pessoal no popular chama de esporão de calcânio, mas que não é, né? Pode até ser que tenha um bico de osso ali, mas o que está inflamado é o que nasce no calcanhar, que é
Dói tipo muito. tendão, que Muita é uma gente chama de capa. fascite ou faceite Isso, plantar. essa capa chama fáscia plantar. Ela inflama no calcanhar. Então, o que a gente mais vê hoje é fascite plantar. Fascite plantar, 90% é por sobrecarga. Essa sobrecarga é ou por sobrepeso, ou por atividade física, ou sobrecarga causada pelo uso inadequado do calçado, seja ele social ou esportivo. Estamos salvos, hein? Mas... Nem sobrepeso, nem atividade física. Tamo bem. Tamo bem porque Atividade também... física de impacto, né? Sabe, o Taleb também falou de algo que a gente não usa, que é o sapato de bico fino para os homens. Ele falou Aquele que mata barata no... É melhor o sapato largo, é mais elegante do que o de bico fino. Isso, mas a gente viveu, a gente pegou aquela fase que era E bico com a finíssimo. calça apertada, tipo, Deus é justo, mas essa calça e o bico fino também. Tem paciente que usa até hoje, né? Tem paciente que tem uma vaidade com... O paciente masculino que tem uma vaidade com sapato. O bico que é fino fenomenal. tá para os homens como o sapato de salto alto tá para as mulheres, assim, no que é de incômodo e que acaba trazendo problemas? Sim. Mas hoje em dia também, pro paciente do masculino, também hoje você não vê mais bico fino não, viu? Não, mas daqui a pouco volta. Mas eu acho que as pessoas não querem mais uma coisa desconfortável. Eu acho que a pandemia... escolhendo mais coisas mais confortáveis. Por exemplo, o sapatênis, né, que o Taleb chama de sneakers. Sneakers. É muito Sneakers melhor. Sneakers é o melhor, porque o sneakers, ele já está incluso, né? O sneakers é uma categoria de tênis ou de sapatênis que está incluso a sola rígida. Entendi. Entendeu? Então, se você... porque isso aí vem do americano. E nos Estados Unidos, o site deles, da Sociedade Americana de Pé e Tornozelo, eles têm informação para o pessoal leigo. Nessas informações que eles têm por mídias e às vezes outras coisas, eles têm a indicação de calçado tipo sneakers. Entendeu? E o sneaker está incluso que a sola é de borracha e é rígida. Então ela não é flexível. E você vai andar melhor. Porque você vai ter... ele vai durar mais, o seu pé vai sofrer menos, fazendo menos flexão ou extensão do arco do pé e todas essas coisas. Então, isso é o ideal. Falando sempre, obviamente... Se alguém me perguntar, eu tenho uma dor no pé, eu vou examinar, eu vou indicar o calçado. Se o paciente que está vendo esse podcast... Não tem dor no pé? Não tem dor no pé... Tá liberado. Usa o que ele quiser. Tá na entendeu? boa. Não, claro. mas é legal você pensar o que você pode economizar teu pé um pouquinho também, mesmo sem dor. Se você usar um sapato que não tem menos salto, com 2 centímetros de altura, você tem menos chance de ter um problema no pé mais pra frente. Porque tem a história do conforto, da elegância, né? A gente já recebeu aqui entrevistadas que chegam com muita elegância e com aquele famoso sapato que tem a sola meio rosa, avermelhada, né? Sapato famoso. Louboutin, no mundo inteiro famoso. E para os homens tem um outro sapato que você tem, aquele sapato que tem a fivela assim, que ele é quadradão também. Para mim ele é absurdamente desconfortável, mas eu gostaria de usar. Não, estou dizendo para mim que eu tenho o pé alto, o peito do pé alto. Sim. Então para mim fica difícil. Mas eu até usaria, poxa, porque é um sapato muito legal. Então, fica difícil também essa história de associar conforto e saudabilidade dos pés, né, doutor? Eu que sou cirurgião, e o Alberto também eu antes usava um sapato de couro, que era confortável, que era muito bom. Quando eu comecei a usar o sapatênis, esquece, não tem a menor chance de eu usar o sapato. Não volta. Não. Eu acho que... Tem aquele sapato, sabe aquele sapato duro de ir em casamento, que dá pra chutar calçada? Você chuta e sai na boa. Chuta sai na meio boa. fio com ele. Aquele sapato não dá pra usar mais, gente. E aquilo vai dando um mau humor, né? Vai dando um mau humor. Na festa, a festa vai avançando, o mau humor vai aumentando. Sim. De chutar meio fio. O nosso, né? Agora, o mau humor de mulher...
ela vai aturando, ela vai aguentando, porque ela não vai tirar o sapato no meio da ela festa. Tem muito casamento que eles dão sandália de dedo famoso para isso. todo mundo tirar o sapato. Famoso isso. E em São Paulo é muito comum, nas avenidas Berrini, Faria Lima, as mulheres vão para o trabalho com a rasteirinha e trocam ali antes de chegar, né? Sim, mas isso eu oriento direto no Não, mas consultório. eu já vi isso também. Assim, mulher põe um tênis para ir pedalando e na bolsa tem um sapato mais bonito. Você chega, tira o tênis e põe um sapato mais E outra, elegante. não custa nada. A bolsa da mulher, ela é grande. Ela cabe um par de sapatos. Se não, ela usa uma mochila. Porque às vezes ela vai para academia. Então, eu falo assim, ó, dirija com esse tênis, sai para almoçar com esse tênis, voltou para o escritório, Põe bonitinho. você põe o seu Lobotan, se você quiser. Só que você vai estar recebendo seu cliente. E ele é muito desconfortável, sentado. né? Não tem ninguém. Eu nunca usei, mas tem relatos. Ela gosta, viu? É maravilhoso. Eu acho lindo. Eu tive que usar uma vez no show. Ah, você usou um lobo tomar? A gente fazia uns teatros lá na faculdade e uma vez eu tive que usar um saltão, porque eu tive que me fazer uma personagem de enfermeira e era uma enfermeira-chefe que tinha que usar um salto alto. E aí? Eu usei uma vez uma Melissa 43. Impossível. Alguém arrumou uma Melissa Impossível. 43. Eu caí umas 3 vezes. Eu usei no programa também para mostrar, usei um saltão desses grandes, assim, é uma aventura. Então, o problema é assim, a mulher, ela tem a chance de usar, ela pode usar até um salto mais alto, desde que a parte da frente também seja alta, que a gente chama de meia pata. Não ficar muito assim, né? Então, se ela tem uma meia pata de 2 centímetros, ela pode usar um salto 6, porque o máximo que a gente indica é 4. E aí entra aquela famosa Anabela. Então, isso é Anabela. Ou então ela pode usar a plataforma, que é um nível só. Só que assim, se você perguntar para uma mulher chique, ela vai dar risada. Só vai dar risada. Ela falou, né? você não está me mostrando isso. Eu falei, não, então acabou a consulta. É só o saltinho, Faz como você quiser. É só o salto, né? Porque também tem o papo de vendedor, né? O vendedor sempre vai dizer, não, vai lacear. Tá apertado agora, mas vai ceder. Da última vez que eu fui comprar... Ele fala assim, encolhe. Eu tava assim, um jovem, né, falou assim, não, eu falei, tá apertado e não é pouco, viu? Eu falei, não, fica tranquilo, tá vendo? Isso aqui vai ceder, vai lacear, vai ceder. Eu falei, quantos anos você tem? 22. Eu falei, meu amigo, eu tenho 55. Eu já ouvi essa história tantas vezes. Sabe quantas vezes cedeu? Quantas vezes você acha que eu comprei o sapato achando que ia ceder e não cedeu? Nenhuma vez cedeu, nenhuma. Só dói o calo. Os italianos, eles têm, italiano chique, eles têm laceador de sapato, né? Bota de equitação, eles têm isso também. Então, eles têm laceador. O que é aquela calçadeira? Não, que você põe lá dentro? Que você põe lá dentro com uma mola? Com uma mola? Põe 2 metades de madeira e tem uma cunha. Que e você pode ir alongando. A cunha, sim, mas isso tem aqui. Você vai alongando. Sei. Tem. Então, mas algumas sapatarias bacanas têm isso. Quando o couro é bom, quando o couro é legítimo, estou falando de sapato fino, né? Aí ele alarga. Sabe como é que eu fazia lá em Minas Gerais? Jornal molhado e deixa ele secar. Ele seca e faz... Esse era o alargador. O ideal é o seguinte, se você está num evento muito social, que você vai ficar sentado, você usa o sapato que você quiser. Se você tá com esse sapato e vai ficar o dia inteiro andando para lá e para cá, de um lugar para outro, tudo, você tem que esquecer a vaidade e usar um sapato. E outra, tem sapato bonito para homem, com sola de borracha, rígida e com estilo. Tem. Para mulher já não é tão fácil. Para mulher é difícil. Entendeu? Sim. Para mulher é difícil. Para mulher é uma coisa que é muito difícil mostrar. Então, para mulher é mais fácil você indicar o tênis, o sapatênis. Sapato é uma coisa que você vai falar... difícil. Por exemplo, uma advogada, entendeu? Uma juíza, que ela fala, não, eu tenho um evento, tal, vai, né? Mas eu explico para ela aqui que é bom. Por outro lado, ela tem mais condição de fazer essa troca. Ela pode, né? Ela pode ter mais facilidade para isso, né? Colocar uma sandália, depois usar o sapato. Por falar em sandália, a gente tinha perguntado. A rasteirinha, ela... Aquela bem fininha, bem baixinha. Aquela de dançar forró. Péssimo, ela não absorve impacto, ela não tem, normalmente não é de borracha. A rasteirinha de borracha é a havaiana, né?
ela não é de borracha, ela é de couro, então ela é péssima. Então hoje você tem que usar sandália com sola de borracha, ou então só o solado de borracha e uma cortiça mais firme para dar rigidez, que são essas alemãs aí, Birkenstock. A sandália de Jesus. E estão falando... Eu falei bem do Birkenstock também pro Alexandre. Ele condenou. Não dá. Pescoço. Mas é caro, hein? É caro. Só pelo preço. É caro, mas tem imitação. Tem imitação que serve. Mas a gente está falando aí, né, dessas marcas todas. Tem também para quem tem mais de 50, aí já numa fase, né, 50, talvez 60, né, moleca. Então, aquelas sandalinhas, um sapatinho. Vai no mesmo Alpargatas, aquele antigo Alpargatas. É unissex, tem de homem e de mulher, né? Então, quem usa moleca, hoje em dia, quem usava moleca era o paciente que tinha normalmente joanete, porque o moleca, o tecido é tão fininho que dava para cortar. Então ele cortava e deixava o joanete para fora. Jura, por Deus? A gente pegava isso no Hospital das Clínicas. O paciente chegava com moleca cortada, que nem o carro do... Sabe o carro dos Flintstones? Sei. Que ele cortava pro Dino botar a cabeça para fora. Eles cortavam o moleca pro joanete sair para fora. Aí Roberto, para de apertar, não dói. Sim. A joanete é de operar, não é de operar? Como é que é a joanete? Então, joanete é assim, quando o paciente acontece com mais de 50 anos em geral, não é isso? Então, ou vai a partir piorando de que idade? depois. Vai piorando. Tá. O joanete, você pode ter o joanete juvenil, que normalmente é uma alteração anatômica, então é uma causa intrínseca da pessoa. Então, um desequilíbrio muscular, uma anatomia do pé diferente. Esse é o joanete juvenil. O joanete que vai adquirido, que vai desenvolvendo com a idade e chega nos 50 a mais, ele vai piorando, é o joanete com duas causas. Aquela intrínseca, que é a alteração do pé, dos ossos do pé, desequilíbrio muscular, mas principalmente a causa extrínseca, que é o sapato, que essa mulher usou durante toda a vida até chegar nos 50. Então, o tratamento que o paciente fala assim, eu quero saber como é que eu resolvo esse problema. Tá doendo? Não me dói. Eu só acho feio. Falou, então, não faça nada, espera, muda o calçado. Não, quero operar por estética. Operar por estética não tem indicação. Tá certo? Não tem indicação porque cirurgia você sabe, né? Pode ser que não... A cirurgia pode ser lisa, entendeu? Que nem uma manteiga, mas pode complicar. Você não vale a pena arriscar por Pode, independente do cirurgião, do hospital que você opera, do anestesista que você usa, do pós-operatório que você faz, pode complicar, entendeu? Dependendo da cirurgia, tem 1%, 2%, 3% de complicação. Tá dentro da estatística. Os únicos cirurgiões que falam de cara lavada desse jeito, que cirurgia pode complicar, são os bons cirurgiões. Acredite, entendeu? Eu sou cirurgião e eu sei o que eu estou falando. Cirurgia pode complicar. Agora, tratamento clínico, você fala assim, não, quero tratar, como é que trata? Tratamento é assim, ou você opera, está com dor, tem que operar. Ou você não faz nada, porque afastador de dedo, para empurrar o dedão para o outro lado, cinta que traciona o dedão, palmilha, para joanete, não funciona. Então, se você tem pouca dor, e se você se adequar ao calçado que o médico te orienta, então, sola de borracha, mais firme, bico largo, tá certo? A pessoa se adequa e vai, tanto para atividade social quanto atividade física. Agora, se o paciente vem com dor, ou se vem com lesão secundária ao joanete, que já é a sobrecarga dos vizinhos, né? Tá? Porque o joanete, a longo prazo, ele começa a sobrecarregar o segundo e o terceiro dedo, principalmente. Então, você começa a ver calosidade embaixo do segundo e do terceiro e os dedos centrais, segundo, terceiro e quarto, começando a ficar em garra. Assim. Ou então, começando a subir um em cima do outro. Isso você vai ver nos pacientes 60 a mais, assim, você já começa a ver dedo sobreposto. Então, isso é uma consequência do joanete e uma consequência da própria idade,
que vai causando um desgaste das estruturas musculares. Você vai gastando a sua musculatura, então você vai desequilibrando. Então, às vezes, o músculo que puxa o dedo para cima funciona mais do que o músculo que puxa o dedo para baixo. Esse desequilíbrio leva um dedo para cima. Sim. Tá certo? O calo vai virar em alguma ocasião, pode virar uma joanete? Então, o calo ele é consequência... Você tem o calo do joanete, o joanete propriamente dito, entendeu? Ele é uma proeminência óssea. Aquilo é o joanete. O joanete é um nome popular, né? O nome científico mesmo é hallux valgo. Hallux é o nome do dedão. E valgo é o desvio dele em direção ao segundo dedo. Ele desvia para o segundo dedo. Ele faz isso aqui. Tá certo? Com esse desvio, você forma uma proeminência aqui. Essa proeminência é o joanete. Entendeu? E às vezes nem é essa proeminência que dói. O que dói é a articulação que está desalinhada. Sim. Então, essa articulação desalinhada, se você, a longo prazo, se ela está doendo e você continua usando um calçado inadequado ou fazendo um esporte que tenha muito impacto no pé, você vai ter uma artrose nessa articulação, que aí já é o desgaste da cartilagem. Porque lá no cantinho, estão falando do dedão, falando do mindinho, aparece um calo ali, ou externo, então, ou dentro, do lado de dentro, do lado de fora também. Isso, exatamente. Então, no mindinho, no dedinho, no quinto dedo, você pode ter o joanete também, que é o joanete do alfaiate. Tá? É o nome popular, joanete do alfaiate, que dava muito em alfaiate, porque eles pisavam no motor da máquina. Na máquina de costura com o pedal, eles pisavam de lado. E aí eles falavam que fazia o joanete do quinto dedo. Sim, então interessante. virou joanete do alfaiate. Mas não tem nada a ver. É que ficou Agora, esse nome. Esse dedo que é sobreposto, ele é uma consequência da joanete. E você disse aí agora, numa das respostas, não adianta colocar o separador. Não funciona. Porque você fica pensando, ó, pô, não é só tirar, Quando separa. é de causa do joanete, não funciona. Quando é de causa traumática, que você bateu o dedo, deu uma topada, o dedo foi entortando, você pode imobilizar ele. Você pode imobilizar, mas assim, numa fase aguda, quando é traumático. Mas a gente está falando, de 50 a mais. Então, 50 a mais é aquele paciente que já está com o joanete desde a adolescência ou de adulto jovem. E só Então, foi evoluindo. Aí chega uma hora que ele chega, além de dor no joanete, ele chega com deformidade dos dedos centrais, que é muito mais dolorosa que o joanete. Isso pode impedir o cara, por exemplo, de caminhar ou de fazer uma atividade física? Impede porque ele começa a ter uma dor embaixo aqui na calosidade que é limitante, ele não consegue andar. A menos que você coloque nele um tênis que seja muito mais do que a gente conversou. Então, é uma sola muito mais carregada e hoje você tem uns solados que eles são... Você já viu uns solados curvos assim, ó? Nunca vi, mas... Esse solado é o antigo mata-borrão. Do meu tempo, a gente chamava de mata-borrão. Você lembra do mata-borrão que você usava em escritório? Então, hoje eles têm um solado que a gente chama do inglês de rocker. Entendeu? Então, esse solado rocker, ele faz mais ou menos a função da placa de carbono que eu te expliquei. Ele joga o teu pé para frente sem fazer uma sobrecarga muito grande nessa fase de desprendimento do pé. Porque quando você corre, quando você anda, você tem a fase de apoio, que você apoia o calcanhar, e vai fazer a fase de desprendimento, que você vai tirar o pé do chão. Quando você tira o pé do chão, você aumenta muito a carga nos metatarsos aqui, ó. Aqui. Se você tem um solado meio curvo com uma borracha que não deforma, esse paciente vai bem, não opera, não faz nada e fica a vida inteira com esse tipo de calçado. Mas de qualquer maneira, então, se eu entendi bem, o cuidado com a saúde do pé, não estou nem falando de unha, nem falando de calo de pele, mas o cuidado com a saúde ortopédica do pé é uma coisa que pode ter um impacto muito grande na qualidade de vida que o cara vai ter 50, 60, 70. É essencial. Se o paciente hoje com 50 a mais, ele vai numa consulta de rotina do cardiologista, vai fazer um check-up, o cardiologista olha e fala assim, ó, você está um pouco hipertenso, você precisa andar, você precisa caminhar. Não, mas eu faço musculação. Não adianta. Você tem que fazer um trabalho cardiovascular. Você tem que andar. Aí fala assim, doutor, eu não consigo andar, meu pé dói. Entendeu? Então você tem que cuidar do seu pé.
Tem que cuidar do pé. Tem que cuidar, porque e você não doutor, consegue. isso que você tá falando aqui é muito interessante, porque quando as pessoas acabam fazendo isso sem preparo, ou andar ou correr, acabam paralisando essa roda que deveria girar positivamente Sim. e acaba travancando todo esse cuidado, Sim. né? Um dos exemplos contemporâneos é, por exemplo, na área do senhor, o beach tênis. Muita gente machucando porque acha que é um esporte fácil, democrático, mas é preciso de algum cuidado, né? Doeu meu joelho, eu joguei, dói o joelho. É assim, ó, beach tênis é o seguinte. Já jogou? Já, Doeu? assim, eu entendi que ali tem alguma coisa que podia... O beach tênis- Cada vez que você vai pisar, você não sabe como está o chão. Meu tornozelo então, você tem que se sentiu, viu? adaptando. O beach tênis é o seguinte, a gente estava falando de calçado, mas agora a gente entra na esfera do trabalho muscular, tudo isso. Por isso que eu falei que além do trabalho muscular, você precisa manter um trabalho de equilíbrio, que é um trabalho que você liga o cérebro com o pé. É a propriocepção, seria? Isso, chama propriocepção. Então, você liga o cérebro com o pé. Então, isso a gente vai perdendo com a idade. A gente vai perdendo. Perde. É automático. Seja por comando central, seja por nervo periférico, que são os nervos que vão lá, porque ficam só na perna. Não tem, entendeu? Seja por uma disfunção desses nervos periféricos ou uma disfunção do sistema nervoso central. Entendeu? E aí você perde esse equilíbrio. Se você vai jogar um beach tênis com uma areia fofa, areia é fofa, você está descalço. Tem que jogar descalço. Teoricamente, né? Tem gente que joga com tênis, mas o certo é jogar descalço. Então, você pode torcer o tornozelo, que é a lesão principal do beach tênis, que eu mais pego, é entorse de tornozelo. Só que é o seguinte, o deslocamento que você faz no beach tênis é muito menor do que no tênis de quadra, certo? Muito menor. E normalmente joga de dupla. E se você combina com o outro lado, com o adversário, vai ser aquele joguinho bem... Você só vai mexer o braço. Tati-bitate Quase ali, que é ó. um você joga o frescobol. braço. Legal. Agora, se for um jogo pegado, você vai ter que dar ré. Você vai para trás. Você vai para o lado. Nessa, você vai torcer o tornozelo. Sim, sim. E aí começou eu toda... acho que mesmo jogando com tênis, torce o tornozelo, porque o problema é que o chão é inconstante. Sim, porque a areia é fofa. Mas isso é importante porque não é para não fazer o beach tennis. É um esporte bacana, com muita sociabilidade, né? É interessante, mas a falta desse cuidado que acaba atrapalhando todo o entusiasmo. Eu acho que de uma maneira geral, se você tem 50 a mais, vai começar a voltar a fazer um esporte, ou pode ser até menos de 50, mas você vai começar a fazer um esporte, é muito legal você ter um profissional de educação física te orientando. É lógico, uma orientação porque isso básica. vai fazer diferença, porque se você se machuca com 50, meu amigo, você não vai fazer mais ginástica. Exatamente. Eu tenho uma grande você amiga... perde a chance, você perde a janela. Uma amiga Tem querida. que estar bem orientado. Olha só, descobriu o beach tênis, antes de comprar a raquete, comprou um pingente. Beach tênis aqui assim. Depois comprou. Eu acho que ela fez uma tatuagem também. Antes de ir pra areia. I love beach tennis. Depois comprou 8 raquetes, mais mochilas para colocar. Tem uma meinha, entendeu? porque a areia Adesivo tá fria. no carro, meinha pra... Torceu Não, o tornozelo, tal. Torceu o tornozelo. Parou de geral, não pode mais. Isso. Então, Quando foi de fato jogar, torceu o tornozelo. agora, assim, provavelmente ela tinha uma condição prévia, uma condição muscular fraca, prévia. Então, hoje, 50 a mais, se você quer fazer um trabalho aeróbico, você tem que fazer trabalho de força. Não adianta você fazer só o aeróbico. Você tem que fazer musculação. Não tem como. E se você puder trabalhar na musculação, trabalhar o equilíbrio também, você consegue trabalhar os dois juntos, trabalhar força e equilíbrio. Por isso que o bom profissional ajuda, porque tem aquele Exato. como chama? Você tem o Bozu. Você tem o Bozu, que é a almofada Bozu, de ar. isso. Você tem a cama elástica. Você tem a plataforma de equilíbrio. Entendeu? Então, você tem trabalho com cone, com desvio, trabalho às vezes até com bola.
Doutor, eu queria também falar de um outro problema muito comum quando a gente fala dos pés, e eu queria que o senhor falasse se isso dá para resolver, se é algo que a pessoa tem que lidar para o resto da vida, que é a unha encravada. Quem tem sofre demais com isso, né? Sofre. A unha encravada é o seguinte, o tratamento da unha encravada, ela é cirúrgico. Ela é cirúrgico. Se ela está encravada mesmo. Ou seja, se ela formou aquela carne em volta, que o termo certo é granuloma, mas se está aquela carne e se está secretando... Aquele dedinho gordo, né? Fica ali... Em volta da unha fica... Em volta da unha você dói, viu? forma um tecido cicatricial, que é um tecido que o organismo forma para englobar aquela unha como se fosse um corpo estranho. Então a gente chama de granuloma. E começa a infectar. Então começa a sair pus. Se você está nesse nível, não adianta ir no podólogo. Melhor ir num... O podólogo ele vai levantar o pedaço da unha encravada e cortar. Essa unha vai crescer de novo errado. No leito... Isso, aí você tem que cortar ela desde a raiz dela. Então você faz uma plastia, você faz uma plástica no canto onde ela está encravada, que dá para você fazer com uma anestesia local. Quem que é o médico que faz isso? O cirurgião de pé e tornozelo. O senhor? Eu achei que podia ser dermatologista, especialista em unha também. Dermatologista, talvez. Alguns fazem. É que tem muito dermato hoje partindo mais só para a área de estética. Mas essa unha vai voltar? Se você faz direitinho... Não tirou, ela não volta? Não, porque você corta onde ela nasce. Você faz um corte aqui, ó. Tá. Você tem que dar ponto. Você toma ponto. Tá. Você corta a matriz dela aqui. Porque se não me engano, tem gente que fala que eu já tirei a unha mais de uma vez. Tem gente que diz isso. Aí não tirou a parte de baixo. Então, normalmente, quando ele vai no podólogo, o podólogo não está autorizado a fazer esse tipo de cirurgia, porque eles não têm essa formação, né? Nos Estados Unidos eles têm, né? Nos Estados Unidos eles chamam de podiatra, não é podólogo. O podiatra não é médico. O podiatra pode até operar joanete nos Estados Unidos. Sim, sim. Aqui no Brasil é o podólogo. O podólogo ele tem uma formação técnica e não permite ele fazer esse tipo de cirurgia. Então, no máximo, ou ele vai levantar a unha e cortar, ou ele vai colocar uma órtesezinha na unha que tenta tirar o formato de telha dela. Às vezes ele tem um formato, a unha vai crescendo com crianças têm muito esse dedinho assim, né? Criança tem bastante. E aí a gente opera e resolve, né? Sim, resolve. Sim. É bem resolutivo. Porque muitas vezes as pessoas acabam empurrando esse problema aí com o podólogo, vão sofrendo, né? Essa cirurgia é resolutiva. Tem uma encravada mal conduzida, maltratada, infectada, que pode virar osteomielite, né? Pode virar uma infecção do osso que está embaixo dela, que a gente chama de falange distal. Eu já vi infecção de osso que começou na unha. Ou seja, é para tratar com seriedade. Se você está com aquele nível de unha encravada que você só consegue usar havaianas, é melhor operar. Eu lembro, um dia entrei no elevador tão cheio e estava lá em Belo Horizonte, um edifício alto lá de BH, tipo 20º, tantos andares subindo, e estava voltando de uma festa, todo mundo animado, e de repente foi afastando assim, vi que um cara estava arrumado e com a sandália havaiana e o dedo enfaixado. Eu só olhei, fui andando, chega mais para trás, só escutei um barulho assim, clac, 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 clac. Você pisou. Na unha. Só vi o cara abaixando e falou assim, uau! Não, a dor é fenomenal. Agachou de dor. A dor é muito forte. A dor é o seguinte, quando você tem uma unha encravada desse nível, o lençol machuca. Porque tem um processo inflamatório muito forte, né? O Fernando tá com vergonha de perguntar, e chulé também? Você cuida de chulé, não? O chulé é o seguinte... Eu me perguntei zoando, se você quiser responder, não precisa. O chulé, por incrível que pareça, ele vai diminuindo nos 50 a mais. É mesmo? Diminui. Eu tenho que falar isso pro meu pai, porque não está diminuindo, não. Ele está com 82 e tem um chulé. Então deve ser o calçado que ele usa. Deve ser. É o calçado. É o tecido do calçado, a palmilha do calçado, alguma coisa. Porque, teoricamente, 50 a mais, você está mais estabilizado, você tem um tempo maior de repouso, você tem um tempo maior para ficar descalço, né? Sim. Porque... A pandemia trouxe um pouco essa condição, né? A gente trabalhando em casa, o trabalho em casa. Eu diria até que a pandemia mudou o estilo do paciente de calçar mesmo, melhorou.
entendeu? Piorou para mim, obviamente. Mas com a pandemia, o paciente começou a usar calçado muito mais adequado. Mas chegaram aí as quadras de beach tênis, né, doutor? Tá equilibrado. Agora veio o beach tênis, não, e continua tendo. Hoje o paciente com 50 a mais, ele está querendo ter uma performance que quando ele tinha 20 menos. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo lesão direto. Tem paciente que entra em depressão exagerado, né? Porque teve uma lesão no pé e não vai poder correr a maratona de Nova York. Entendeu? Porque ele tem o tempo para correr a maratona de Nova York com 50 a mais. Mas se ele tiver uma lesão no pé e você falar, você não vai... Aí tem que dar remédio. O Fernando fez um projeto para correr a São Silvestre, correu, né? Corri, mas São Silvestre é mais para é recreativa, 15, né? 15, já corri 5 vezes, e vou correr esse ano de novo. Maratona é 42. É. Você tem que ter uma condição. Tem. Você acha que o nosso colega, o Dr. Drauzio Varela, correu as principais. Com 79 anos. As principais. Ele fez em 4 horas e pouco, mas fez. Terminou. Entendeu? Então, assim, o que tá mais... Tem muita gente hoje futebol, com 50 como mais sempre, que performance. O futebol de fim de semana, como sempre, também... Só que, assim, o perfil de quem joga futebol é um perfil de que não vai muito no consultório, não, viu? De quem joga futebol. Já tá tudo estourado, tem um monte de lesão. Cara, não sente nem tanta dor porque o ligamento já tá tudo frouxo. Esse paciente, para ir no consultório, é quando ele... Tem que estar muito sério, né? Quando ele foi no pronto-socorro, o pronto-socorro falou que era cirúrgico. Pra gente caminhar aqui pro fim, CrossFit também é clientela ajuda? Porque... Ajuda, mas não muito pro pé. Pro pé, mais CrossFit coluna, né? Ombro, coluna, muita lesão de ombro. Bom... Alberto, meu caro amigo, doutor. Você sabe que o Alberto é vulgo alfinete, né? O meu caro amigo alfinete. Imitador também. Podia terminar maravilhoso. Qual imitação dele que você já viu? Qualquer uma. Doutor. Não. Aí é muita pressão. Tá bom. Aí a gente marca um outro dia. Vai ser um dia, então, só para fazer imitação. Tudo bem. Tá bom? Aí eu preparo. E aí já te apresento como alfinete, nem falo doutor Alberto. Não, mas aí eu me preparo. Tá bom, beleza. Falou. Obrigado, cara, pela sua Muito obrigado, doutor. Valeu. Pessoal, podcast 50 mais, entra lá, dá uma curtida, aperta o sininho. Compartilhe. Vamos levar essas informações importantes de qualidade para o maior número de pessoas possível. Tenho certeza que você conhece alguém que tem um calo. Lembra aquele quadro? Você conhece alguém que tem joanete. Aquele quadro do Chico Anísio, que o cara tinha um calo. Meu calo! Roberto Carlos tem calo? Ele fala assim, Julio Iglesias. Tchau, pessoal. Tchau.